Graça e paz, meus irmãos, ouvintes dessa videoaula. Hoje vamos estudar a lição número 11, que fala o fruto do Espírito. Lembrando que nós estamos estudando baseados na revista O Espírito Santo e Você, da editora cristã evangélica. Temos visto lições belíssimas, né? Vamos ao nosso texto base da lição de hoje, que se encontra em Gálatas, no capítulo 5, versos 22 e 23, que diz: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos ao versículo-chave também da lição de hoje, que está em João 15, 16. Vou ler para os irmãos. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Aleluia, né? Jesus falando. O alvo da lição é despertar o aluno para o desejo de desenvolver vida frutífera para Deus com a ajuda do Espírito Santo. Tudo bem? Vamos conhecer os propósitos da lição de hoje, dessa videoaula, né? No sentido, primeiramente, do saber, no sentido cognitivo. Ao final, o aluno deverá conscientizar-se de que todo cristão deve produzir o fruto do Espírito. Conhecer agora o propósito no sentido do sentir. Ao final da lição, do estudo, né, você deverá desejar uma transformação na sua própria vida, claro, pela ação do Espírito Santo, né, com a ajuda dele. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir, né? Depois que eu aprender o assunto que eu deverei fazer. Então, você deverá desenvolver uma vida frutífera, vivendo no Espírito e se deixando ser guiado por Ele. Muito bem, vamos a essa lição, como eu disse, muito linda, né? Onde nós vamos estudar todas as qualidades, são 9 virtudes que o fruto do Espírito produz, né? Muito bem, eu poderia, se eu tivesse uma aula preletiva, assim, mostrar a figura que eu desenhei, né? Quer dizer, o livro traz até como sugestão a revistinha, que foi um cacho de uvas, né? Em que cada uvinha representava ou simbolizava uma qualidade, uma virtude desse fruto, que eu já falei para vocês, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, por aí vai. Então, essa é a primeira figura. E também achei na fonte, né, Pinterest, a figura de uma tangerina que eu gostei demais, né? E ali também cada gomo representando ali uma virtude, uma qualidade desse fruto. Muito linda essa figura, em que a base de tudo está no novo nascimento da pessoa, quando ela recebe a Jesus no coração, né? Depois ali a gente vê duas raízes representando, que vai, vamos dizer assim, representar a base também da vida do cristão, que são a oração. Essas duas raízes representam a oração e vamos dizer, palavra de Deus, onde ele deve meditar, né? Dia e noite. Ali também mostra ali o caule, onde vai dar sustentação à vida do cristão. Eu gostei demais, até reproduzir essa figura, né, num cartaz, mas aqui fica difícil, né, de mostrar a vocês, eu estou narrando. Esse caule, quer dizer, ele foi assim aumentado para que pudesse ser escrito, visualizado ali a intenção, a representação dele. A gente sabe que na tangerineira o caule é fininho, né?
e ali vem os frutos, as tangerinas, quando elas estão, vamos dizer assim, em época de frutificar. E ali, a primeira coisa é que o caule vai dar sustentação à vida de cristão. Mas o que vai sustentar mesmo a vida do cristão, fazendo esse paralelo, né, com a árvore tangerineira, vai ser a oração e a meditação constante à palavra. Ali tem a sustentação da nossa vida, mas nós sempre temos que contar com um grande amigo, que é o Espírito Santo, que afinal habita em nós, habita no nosso coração. Ele vai nos ajudar a resistir às investidas do inimigo, né? Resistir ao pecado e ao inimigo. Então ali nós vamos ter, a gente já conhece, essa batalha se trava diariamente no cristão. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós não recebemos uma nova natureza, nós nascemos de novo e ganhamos a natureza espiritual, que ali vai se somar à natureza que já existe em nós, que é a natureza carnal. E a gente estudou também numa videoaula, né, que aquela que nós alimentarmos mais é que vai vencer essa guerra, né? Então, a natureza carnal se volta para os prazeres do mundo, a nossa autossuficiência, né? Assim, né? Ao nosso egocentrismo, né? Que somos um pouquinho egoístas, mas quando nós nascemos de novo, nós temos o quê? Que mortificar essa natureza, né? E deixar que a natureza espiritual ela fale mais alto, a gente se incline para as obras do Espírito, né? Para o fruto do Espírito. E aqui nós vamos ver que nós vamos, como igreja, que passamos a ser, onde Jesus é a cabeça dessa igreja, desse corpo espiritual, né? Que é representada pela igreja dele, universal em todos os tempos, e nós como igreja vamos sentir necessidade de estarmos junto com nossos irmãos, e daí vamos buscar um templo, né, fisicamente agora falando, para participarmos efetivamente desse templo, da igreja, oferecendo a Deus os cultos maravilhosos. Então nós vamos participar de uma igreja onde teremos primeiramente comunhão com Deus sempre e com os nossos irmãos amados. E para que vamos fazer isso? Testemunhar de quê? Do amor de Deus, né? Sendo luz para o mundo e produzindo essas 9 qualidades que vamos aprender na lição de hoje. E aí, você permite que o Espírito Santo exerça em você seu poder de transformação de vida? Seria assim, né? Para que você se torne frutífero? Seria essa a pergunta agora, né? Você permite? Porque nós temos que querer e permitir que ele nos ajude, né? Tudo bem? Então vamos à nossa lição, mas não antes de eu fazer uma oração muito breve aqui, porque o assunto hoje é longo, né? Vamos orar? Ah, querido Deus, nós te louvamos na beleza da tua santidade, meu Pai, muito obrigada. Perdoa, Paizinho, as nossas faltas, os nossos pecados, a nossa pequenez, somos tão pecadores, né? Mas graças te damos, porque o teu Espírito que habita em nós nos incomoda, Pai, quando isso acontece, a pedirmos e nos exorta a pedirmos perdão a quem ofendemos, perdão a Deus, e assim temos caminhado, porque esse mundo, Pai, esse mundo, nós não fomos tirados dele, tu sabes, Senhor, o quanto precisamos de ti, ou melhor, da tua direção a cada dia, que tu possas, Senhor, nos ajudar a desenvolver em nós essas nove virtudes do fruto do Espírito, para que possamos viver uma vida agradável a Ti e que possamos ser, Senhor, para o nosso irmão, Pai, aquele que irá com um olhar de amor ajudá-lo a também levar, né, as suas cargas, a sua cruz,
né? Ajudando em suas necessidades, dificuldades, enfim, sempre guiados por Ti. Paizinho, abençoa cada ouvinte dessa videoaula, que eu seja apenas instrumento nas Tuas mãos, Pai. Ajuda-nos, Pai, a crescer em graça e conhecimento da Tua palavra. Cada dia é a oração que eu te faço, Paizinha, faço no nome que é sobre todo nome, nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Glórias a Deus, aleluia. Então vamos a essa lição para darmos, então, bons frutos. Segundo, né, o que ensina a parábola do semeador, vocês devem conhecer, a semente, que é a palavra de Deus, tem que cair em boa terra, não é isso? Para produzir frutos de qualidade e em quantidade. E essa boa terra é o nosso coração. Mas tudo isso só será possível, né, se nós dermos liberdade ao Espírito Santo de agir em nós, para desenvolver, né, em cada um de nós aqui, essas virtudes, ou melhor, essas 9 virtudes que compõem o fruto do Espírito. Ok. Aí vale uma perguntinha, cabe uma pergunta nesse momento. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo de desenvolver em você essas 9 virtudes do fruto do Espírito? Tem? Muito bem. O próprio Senhor não afirma na sua palavra, lá em João 15:5, que sem mim nada podeis fazer? Sim, ele fala isso. E aqui nós vamos estudar mais de perto essas 9 virtudes, esses 9 aspectos ou qualidades que eu falei há pouco, né? Nós sabemos que é o amor, a alegria, a paz, né? A paciência, que é a longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos começar pelo amor. O amor é o primeiro, é a principal virtude, né, do fruto do Espírito, considerado realmente a essência de todo cristão. Não é isso? Nós não sabemos que Deus é amor? Sabemos. E o nosso Senhor, o próprio Senhor Jesus, declarou, né, que toda a lei se resume no amor de Deus e ao seu próximo. Não foi isso que nós temos aprendido? E Jesus aqui, no caso, também nos disse que não fomos nós. Isso nós lemos lá no nosso versículo-chave, né? Que não fomos nós quem o escolheu. Pelo contrário, né? Ele nos escolheu e nos designou para irmos e darmos fruto, né? E o Senhor também afirmou ainda que o fruto, né, deve permanecer. Lá em João 15:16, nosso versículo-chave que eu li para vocês, esse fruto deve permanecer, assim como as obras, né, que todo cristão executa, ela deve permanecer. Afinal, em 1 Coríntios, lá no capítulo 3, dos versos 13 a 15, lá também é dito que a obra, né, de cada um será provada pelo fogo, né? Ou seja, passará pelo crivo do Espírito e pelo fogo. E essa obra, aquela que permanecer, naturalmente, firmada no fundamento que é Jesus, ela receberá no final galardão. E a obra que passar pelo fogo e se queimar sofrerá o quê? Detrimento, mas ainda assim nós seremos salvos. Por quê? Porque nós recebemos o selo do Espírito Santo, né? E o cristão, a pessoa que fez a sua conversão genuinamente falando de todo o coração, reconhecendo que Jesus morreu por ela, e então ela está salva, né? Ela recebe o Espírito Santo e recebe o selo do Espírito.
onde ali Deus diz, é propriedade minha, ninguém as arrebata da minha mão, das minhas mãos, ela é minha. E aí a salvação é eterna, por isso que diz que a obra não terá prêmio, não receberá prêmio, galardão, mas sofrerá detrimento, mas será assim mesmo, a pessoa ainda será salva. Sabemos que o amor, então, faz parte da essência de quem? Do verdadeiro cristão. Não é isso que nós temos falado? Pois é impossível alguém receber a Cristo, né? Ser cheio do Espírito Santo e não ter no seu coração, não estar no seu coração inundado por este amor. Né? Não ter o seu coração inundado por este amor depois que receber a Cristo, isso é impossível. O que diz 1 João, no capítulo 4, versos 7 e 8? Diz assim, Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus. Não é verdade? Está isso lá. Também em 1 João, no mesmo capítulo 4, agora no verso 16, diz, e nós conhecemos o amor, né? E cremos neste amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece, olha, aquele que permanece no amor, né? Permanece em Deus. Se você permanece no amor, está dito que você permanece em Deus e Deus permanece nele, ou seja, ele permanece em você, né? Então, se aqui diz, né, e acabei de falar que que Deus é amor, e se nós permanecermos no amor de Deus, nós temos Deus, né? E Deus permanece em nós. A pergunta é, como permaneceremos no amor de Deus? Como? Vocês sabem me responder? João 15:10 respondeu muito bem. O que diz João 15:10? Vou ler para vocês. Se vocês guardarem os meus mandamentos, Jesus falando, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Viu como se permanece no amor de Deus? Se nós o quê? Guardarmos os mandamentos de Jesus, não é isso? Olha, João 13, agora no verso 35, diz o seguinte, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Viu? Todo discípulo ama o seu próximo, né? Se tivermos amor uns pelos outros. Ok? Então, nada identifica mais os discípulos de Jesus, claro, naturalmente, do que o exercício do amor pelo próximo. Nós temos que exercitar diariamente, né? Esse amor, aperfeiçoando, né? Eu até recomendo uma leitura que vocês façam depois, que eu não posso ler tudo, 1 Coríntios, no capítulo 13, do 4 a 7, onde vai falar ali, o amor é paciente, é benigno, né? O amor não arde em ciúmes, não se ensoberbece, enfim, aí depois vocês leiam com calma, porque é muito lindo, muito lindo, né? Então, aprenderam, né, que nada identifica melhor o discípulo de Jesus do que o exercício do amor. Tudo bem? Vamos então à segunda virtude, que é a alegria, né? Aí a gente se reporta para o Salmo 32, verso 11, que diz o quê? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e exultai todos vós que sois retos de coração. Tudo bem? Está exortando a alegria, estarmos sempre alegres. Querem ver o Salmo 100, verso 2, o que diz? Diz assim,
servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Você tem servido ao Senhor com alegria? Hã? Isso aí. Vamos ver agora o que diz Tiago no capítulo. Se vocês quiserem abrirem aí a Bíblia de vocês, Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Esse aqui diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Olha, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Nós temos que lembrar que quando estamos, né, passando por situações mais difíceis, adversas, nesse momento é que Deus vai nos lapidando, né, que vai ali nos... como que eu diria? Moldando ao seu caráter, nós vamos aprendendo, né? Nesse momento, nós não podemos estar super alegres nesses momentos de tristeza, de perdas, de doença, ou mesmo um problema financeiro. A gente fica preocupado porque é normal, né? Nós não somos super homens, super pessoas, não. É normal que a pessoa se preocupe, porém, quando nós lembramos que nesses momentos nós estamos sendo trabalhados por Deus para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele, aí nós nos alegramos, somente através do Espírito Santo que habita em nós, né? Que isso é possível. Então, eu vou pedir a vocês que leiam depois Provérbios, capítulo 17, 22, João 15, 11, tudo vai falar justamente da alegria. 2 Coríntios 9, 7, tem também Hebreus 12, 2 e João 16, 24. Esses foram os versículos que eu separei para vocês lerem, para completar esse quadro, né, dessa virtude do Espírito, mas existem muitos outros versículos que vai falar da alegria. Tudo bem? Vamos à terceira virtude, a terceira qualidade do fruto do Espírito, que é a paz. Ah, esse é muito lindo. João, no capítulo 14, verso 25, ali está reportando as palavras de Jesus, quando ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Olha aqui que Jesus falou. O mundo não dá paz. O mundo dá uma paz aparente, passageira, né? Não é duradoura. Então, vamos atentar aqui as palavras de João, como eu acabei de ler, ok? Filipenses 4, 7 é outra referência que nós temos bíblica, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer, que transcende todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Olha, a paz de Deus, né? Que excede todo entendimento. É muito lindo. Romanos 12, 18 diz assim: se for possível, quanto estiver em vós, o que é a mesma coisa no que depender de vocês, tende paz com todos os homens, tende paz uns com os outros. Isso é o que exorta a palavra de Deus para nós. Por quê? Porque nós sabemos que a paz, ela neutraliza o medo, as dúvidas, as angústias, as diferenças, não é isso? E nós devemos justamente buscá-la a todo instante, buscá-la sempre com a ajuda do Espírito Santo, né? Ele nos ajuda, nos fortalece a buscarmos também a paz, mesmo em meio às situações adversas. Vamos sempre buscar a paz de Deus. Vamos então à quarta virtude, né, do Espírito Santo, ok? Nós já vimos o amor, a alegria, a paz, agora vamos à longanimidade, que é paciência, tá? Longanimidade. Nós sabemos que muitas circunstâncias
vão exigir de nós o quê? A paciência, né? A calma. Somente com a ajuda do Espírito Santo conseguiremos o quê? Vencer as angústias, os medos, né? As nossas incertezas, os ímpetos, né? De agir precipitadamente. Quantas vezes eu agi precipitadamente? Eu mesma, né? Muitas vezes movida até pela emoção em vez da razão. E ali eu aprendi com Deus que não deve ser dessa forma. Eu devo esperar em Deus o tempo dele, a resposta dele, né? Eu devo buscar, pelo menos, ouvir a voz de Deus, o que Deus faria no meu lugar, como ele agiria. E deixar a autossuficiência, meu egocentrismo, meu orgulho e querer resolver essa situação logo. Vamos esperar com paciência no Senhor, afinal, Ele se inclinou para nós e tem se inclinado sempre, né? Para ouvir o quê? Quando clamamos por socorro. Não é o que diz o Salmo 40, verso 1? Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E é isso que nós devemos buscar, né? Pacientemente. Vamos ver o que está em Efésios, no capítulo 4, verso 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros. Viram? Com toda a humildade, mansidão e longanimidade, que é paciência, suportando-vos uns aos outros. Agora, Tiago, capítulo 5, versos... A gata está fazendo uma linha. Capítulo 5, versos 7 a 8, né? Quando ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Aí ele continua: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E tá mesmo, né? A cada dia tá aí, ele tá às portas chegando, a segunda vinda dele. Hein? Agora, Hebreus 6,12 diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Então, vamos ter bastante fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e paciência para herdarmos a vida eterna. Essa é a promessa para todos nós, que um dia estaremos na sua glória, aleluia, né? Muito bem, vamos a mais uma virtude ou qualidade do fruto do Espírito, que é a benignidade. Ora, nós sabemos, né, que o nosso Deus é benigno também, e com a ajuda do Espírito Santo, olha o mistério aí, todas as qualidades têm que ter a ajuda dele. Nós devemos imitá-lo. Imitar quem? A Jesus, pois ele é benigno, sendo também benignos uns com os outros e amáveis. Quer dizer, Deus, quando eu falo Deus, ali eu estou me referindo ao Deus Pai, ao Deus Filho, como eu digo, eles concordam em tudo. Então, Deus é amor, Deus é benigno também, né? Ele é perfeito e nós podemos buscar sermos também benignos com a ajuda do da unção que habita em nós, que é o Espírito de Deus, né? Benignos com quem? Com uns com os outros, né? O nosso próximo. Afinal, o que diz aqui em 1 Crônica, no capítulo 16, verso 34? Louvai ao Senhor, pois ele é bom. Louvai ao Senhor porque é bom, né? Pois a sua benignidade dura para sempre. Quer dizer, dura eternamente, ou perpetuamente, como queiram, né? Então é isso, nós temos que louvar ao Senhor por isso, porque Deus é bom o tempo todo, não é? E a sua benignidade não tem fim, né?
Eu também vou pedir para vocês lerem, para completar sobre a benignidade, porque não dá para ler tudo, né? Salmos 86, 5, Provérbios, capítulo 3, versos 3 e 4, o Salmo 103, 8, Salmo 94, 18, mas existem muitos outros versículos sobre o assunto, né? Falando sobre a benignidade de Deus e nos exortando a sermos benignos também. Afinal, nós temos que imitar o nosso mestre e o nosso mestre, o nosso Senhor Jesus, né? Quarta bondade, ou quarta virtude é a bondade, né? Bondade é o amor em ação. Diz muito bem a nossa revista de estudo, o Espírito Santo em você, né? Então, vamos repetir. Bondade é o amor em ação. Quando o jovem rico, vocês devem estar lembrados dessa passagem, se encontrou com Jesus, o que o Senhor disse? O que Jesus afirmou a esse jovem? Que ninguém é bom, senão um que é Deus. Não falou isso? Isso está em Marcos, do capítulo 10, 17 a 22. Ali a gente lê a passagem, né, do jovem rico, quando ele diz, bom mestre, que farei eu para ser salvo? E aí Jesus dá essa resposta. Ali Jesus estava se apresentando como Deus, mas ele conhecia o coração dele, né, porque ele era, assim, possuía muitos bens, e ali Jesus manda ele distribuir os seus bens aos pobres, ele sai, se afasta, entristecido, porque ali ele estava ligado às coisas materiais, né, o seu tesouro material, e infelizmente, né? Então, segundo o que diz a nossa lição, eu acabei de falar, a bondade está ligada a quê? Ao caráter, né, do homem, e intimamente, então, associada ou relacionada à sua personalidade. E é por essa virtude que o amor entra em ação. Então, que virtude é a bondade do homem? Então, ele é através da bondade que... Não, perdão. Através, né, do amor que a pessoa tem, de ter uma personalidade voltada para o seu próximo, com esse caráter mesmo já, né, já trabalhado pelo Espírito Santo, que a bondade vai se instalar, né? É o amor em ação. Veja o Salmos 23, 6, o que diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, que é o mesmo que habitarei na casa do Senhor para sempre, né? Na eternidade. É isso que nós temos e receberemos como prêmio, né? Depois que cumprirmos a nossa missão aqui na terra, né? Nós receberemos a vida eterna, que é o salmista falando, né? Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, eternamente. Depois de tivermos cumprido a nossa carreira aqui, tivermos guardado a fé, receberemos essa maravilhosa graça de estarmos com Deus para sempre, eternamente. Provérbios 21, 21 diz o quê? O que segue a justiça e a bondade achará a vida. Olha, a justiça e a honra. Achará Deus, achará a vida eterna, né? É isso. Então, lembremos que o estilo de vida do cristão é de bondade, ok? O estilo de vida do cristão é de bondade. Afinal, bondade é o quê? É o amor em ação. E todo cristão ama, né? Recebe de Deus o amor e reparte, distribui esse amor, porque ficamos contagiados com o amor de Deus. E o
o repartimos, assim devemos fazer com os nossos irmãos, né? Isso é um exercício diário, né? Muito bem. Sétima virtude é a fidelidade, ok? Vamos a essa virtude, essa qualidade que todo cristão deve desenvolver, que faz parte do fruto do Espírito, né? Essa virtude, que é a fidelidade, ela é uma qualidade da pessoa que é confiável. Também dito pela nossa revistinha lá, muito interessante, que nós temos estudado. Essas videoaulas são baseadas na revista, conforme eu falei. Eu lá me inspiro, né, pesquiso mais e trago aí para os irmãos o suprassumo do que é falado, né? Daquilo que de fato deve ficar aqui gravado, não só no nosso coração, na nossa lembrança, para que cumpramos, né, a vontade de Deus. Fidelidade é estar ao lado de alguém, né, quando todos o abandonam. Diante, assim, de uma situação complicada, a tendência é as pessoas se afastarem. Ah, não quero me comprometer. Cada um tem a sua cruz. Não é assim que você ouve falar? Não. Aí todo mundo vai abandonando. E aí nós temos que ser, por amor, fiéis ao nosso irmão. Levando uma palavra, um abraço, um conselho, né? De acordo com o que aprendemos com Deus, com a palavra dele. Tudo bem? Lembrando que quem é fiel a Deus será fiel a seu irmão. Isso vocês sempre tenham com vocês como meta, né? O que o Espírito Santo, afinal, espera de nós? Hein? Que sejamos inteiramente confiáveis, primeiramente a Deus, né? E também nos nossos relacionamentos, né? Relacionamento com as pessoas, sendo educadas, falando sempre a verdade uns com os outros, sendo honestos, né? Em tudo, honestos mesmos, em nossas ações, né? Em tudo, né? No nosso modo de agir, em geral, né? Sendo fiéis no pouco, seremos fiéis no muito e vice-versa, né? Fiéis sempre. Porque o que diz Salmo 117, 2? Pois grande é o seu amor por nós, a fidelidade do Senhor dura para sempre. Deus é fiel para conosco. E nós devemos ser fiéis para com Ele, né? Nos dízimos, nas ofertas, nas orações, no cumprimento da vontade dele, né? Sempre em detrimento da nossa, deixando a nossa de lado, buscando conhecer o que Deus espera que façamos naquela situação. Então é isso, né? Deus tem amor por nós e é fiel, e assim devemos agir para com ele e para com o nosso próximo. Que isso já me remeteu logo para Apocalipse 2:10. É muito lindo quando lá nesse versículo vai nos incentivar a sermos fiéis até a morte, nos prometendo que a coroa da vida. Sede fiéis até a morte e recebereis a coroa da vida. Não é isso que está lá em Apocalipse 2:10? Sim. Então, eu me lembrei logo. Vamos à oitava qualidade do fruto do Espírito, que é a mansidão. Essa é a qualidade dos humildes, né? Assim como a bondade era também desenvolvida a partir do amor, aqui essa é uma qualidade que é desenvolvida a partir da humildade. Toda pessoa humilde é mansa. Embora todo manso não seja, às vezes, uma pessoa humilde. Isso eu tirei de mim agora. Mas reparem, toda a mansidão, ela é uma qualidade nata, própria, né, dos humildes. O Senhor não nos incentiva? Sim, quando ele diz que os mansos herdarão a terra. Sejamos mansos, né?
Essa qualidade é aquela que se manifesta, como eu disse, na humildade e sempre nos impulsionando a sermos gentis, né? Nos capacitando, inclusive, com a ajuda do Espírito Santo, a lidar com as situações e também a lidar com aquelas pessoas mais difíceis, até tendo sempre a amabilidade, paciência, generosidade, espírito voluntário, visando sempre o quê? Visando sempre o bem-estar alheio, sempre o bem-estar do próximo. É isso que nós devemos visar, e não o nosso só, não, né? Nos colocando, tendo empatia, nos colocando no lugar da pessoa, né? E agindo sempre com amor, com sabedoria, discernimento, sempre, sempre sob o controle do Espírito Santo, ou seja, nos deixando ser guiados por Deus. Por isso que eu estou frisando isso, porque sempre precisaremos da ajuda de Deus, do Espírito dele que habita em nós. Vamos ver o que diz Efésios 4:2, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí está o segredo, em amor. Se eu tenho amor pelo meu próximo, eu consigo sim ser humilde, eu consigo ser mansa para com ele, ter paciência, que é a longanimidade para com o meu próximo, e eu vou suportá-lo não na questão de que ele é impossível, eu não vou... Não, suportando em amor, dando o suporte que ele necessita naquele instante. Às vezes o suporte é um abraço, é uma palavra, é lembrar um versículo, né? Porque às vezes a pessoa está deprimida, precisa dessa força, e Deus falando, nos usando como instrumentos, vasos de honra, de bênção, glórias a Deus. Como eu me emociono quando me lembro que muitas vezes Deus nos usa a mim sim, mas usa você também, e Ele deseja fazer isso. E vamos ao oitavo. O oitavo foi a mansidão, né? Vamos ao último, nona virtude, seria o nono aspecto, a nona qualidade, que é o domínio próprio. Você tem domínio próprio? Tem que... a gente às vezes não tem, né? Ou não tinha, mas isso é um processo. Nós vamos a cada dia desenvolvendo e aperfeiçoando essas qualidades do fruto do Espírito, porque é isso que Deus espera de nós, e por isso Ele nos ajuda. Vamos ver Provérbios 25, verso 28, que diz: como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Ih, forte, aqui pegou forte. Deus pegou forte. Nós sabemos que as muralhas das cidades protegiam. Quanto mais altas, né, mais elas ficavam protegidas do inimigo. E quanto menores, mais vulnerável era a cidade dos ataques, né? Por isso, nesse verso que eu acabei de ler, como cidade derrubada que não tem muralhas, assim é aquele que não tem domínio próprio. Então, nesse verso, a falta de domínio próprio do homem é comparada a uma cidade sem muros, ou seja, vulnerável aos ataques do inimigo. Então, nós ficamos aqui com mais essa videoaula, né? Mas aí eu ainda vou concluir aqui. Peraí, vamos terminar concluindo, fazendo bonito, como sempre a gente faz. Eu já ia esquecendo. O versículo-chave da nossa lição, o que disse mesmo? Afirma que o Senhor é que nos escolheu. Não foi isso que eu falei lá no início? E nos designou para irmos e darmos frutos, né? Até que fosse frutos de qualidade e em quantidade. Para quê? Para que o nosso fruto permaneça, fazendo, ou seja, toda a diferença, né, no mundo. Mas como a gente vai ser essa diferença? Sendo luz para o mundo. O mundo jaz nas trevas, está na escuridão. Então,
visando sempre segundo a vontade de Deus, né? Que possamos espelhar a luz de Cristo, né? Nesse mundo tão mau, pois aquele, né? Nós sabemos disso, que não crê em Deus e não segue os seus ensinamentos que estão lá nas Escrituras, esse infelizmente essas pessoas estão na escuridão, se não crê, né, naquele que entregou a sua vida por ele, estão nas trevas, e assim essas pessoas produzem as obras da carne, né, que nós bem sabemos, né, quais são, né, e isso é assunto da nossa aula passada. Mas nós fomos chamados para propagarmos as boas novas de salvação em Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, a comissão dada pelo próprio Jesus, que temos que cumprir, pois um dia também nós éramos trevas, mas hoje somos luz, refletindo e iluminando a luz de Cristo por onde passamos, né? É isso, e que estejamos sempre assim, guardados, né, por Ele, e sempre também estamos aguardando a vida eterna, porque nos foi prometida isso, né? Então, guardados pelo Espírito Santo, vamos emanar essa luz, né? Porque sabemos que Deus está em sua glória. Deus é luz e Ele nos dá a luz dele para que sejamos luz e sal nesse mundo perverso. Que todos vocês sejam abençoados, agora sim, abençoados cada dia mais, e que possam buscar desenvolver cada qualidade do fruto do Espírito que aprenderam aqui, né? Relembraram nessa videoaula. Fiquem com Deus. Até a próxima videoaula.